Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos estar falando sobre o que eram os eslavos. Então, um pouco mais a fundo dentro desse assunto de Rússia, especialmente a parte do leste europeu, não é? Que concentra Polônia, Rússia, Ucrânia e muitos outros países. A parte da Iugoslávia, enfim. Mas antes de entrarmos no vídeo, eu preciso ressaltar uma coisa com vocês que a gente encerrou, né? Igual aquela progressão de vídeos que tinha como foco preparar vocês para o vídeo da Primeira Guerra Mundial. Então eu fiz o vídeo da Primeira Guerra Mundial. O passo lógico é que eu vá fazer a mesma coisa, só que dessa vez para fazer um vídeo da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, eu pretendo fazer isso nesses vídeos, porém com um pouco mais de calma, às vezes fazendo um vídeo que parece nada a ver, sair um pouco disso de ficar seguindo cronologicamente a ordem dos fatos, como por exemplo no caso dos eslavos, que o lógico seria eu falar um pouco da República de Weimar, agora que eu já falei da União Soviética, mas eu pretendo dar uma reforçada dentro dessa parte eslava, ou seja, parte dos russos, principalmente, que tiveram uma participação maior na Segunda Guerra Mundial, União Soviética mais especificamente, até porque grande parte do século XX, perto do início do século XXI, a maioria dos povos eslavos eram dominados de alguma forma pela União Soviética, não é? Até por isso que é muito importante entender a União Soviética. E para entender a União Soviética é preciso entender os eslavos, que era a etnia que fazia parte da União Soviética. Bom, agora feitas todas as ressalvas, os eslavos, eles, ao que tudo indica, eles originaram-se na Rússia. Existem muitas teorias a respeito de como que surgiram os eslavos, de onde vieram, 4 vertentes principais, que eu não vou entrar aqui no que cada uma delas defende. Não há muita certeza em geral sobre a origem dos povos. Como no vídeo, por exemplo, do Reino Unido, não se sabia como que pessoas conseguiram chegar naquela ilha, não é? Britânica. Da mesma forma, não se sabe ao certo se os eslavos, eles sempre foram eslavos, ou seja, sempre existiram lá na Rússia, ou se alguém chegou na Rússia e colonizou lá o local e depois foi embora. Então, a mais aceita é de que começou na Rússia, não se sabe como, mas começou na Rússia, e por volta na Rússia e na Ucrânia, nesses dois países, principalmente na Ucrânia para depois ir para a Rússia. Mas enfim, o termo eslavo pode-se dizer que também há uma certa divisão aqui. Pode-se dizer que é escravo ou homem do leste, porque esse termo foi cunhado pelos romanos, porque eles achavam que os eslavos eram bárbaros, por causa que os romanos cortavam o cabelo e faziam a barba, andavam de vestido por aí, enquanto o resto do mundo andava de calça, deixava o cabelo crescer, tinha barba, enfim, então realmente é compreensível você chamar os povos à sua volta, visigodos, vândalos, os eslavos, os celtas, bárbaros em geral, de bárbaros e selvagens, porque eles são muito diferentes dos padrões romanos das coisas. Então, o termo eslavo foi inventado para distingui-los dos nórdicos, porque eram muito parecidos e também porque, obviamente, não podia se confundir os eslavos com os nórdicos, apesar de serem muito parecidos, eles tinham algumas diferenças fundamentais, como, por exemplo, estar no continente e não vir lá do norte, daquelas ilhas onde fica hoje a Dinamarca e a Finlândia, Groenlândia, enfim. Então, devido a inúmeros fatores, dos quais eu não vou entrar também aqui, pressão populacional, crescimento, esgotamento dos recursos por causa desse crescimento populacional e muitos outros, acabaram forçando os eslavos a se deslocar
para o oeste, ocupando o que hoje nós conhecemos como Bulgária, Polônia, Hungria, Eslovênia, Sérvia, Croácia, Macedônia, em geral o que hoje nós chamamos de Balcãs, não é? E eles ficaram divididos principalmente dessa forma aí, que são os eslavos do sul, eslavos orientais e eslavos ocidentais. Por causa dessa divisão, eles ficaram concentrados principalmente no que hoje é a Rússia e esses países que eu citei aqui, e também nos países que formavam o Império Austro-Húngaro. Então, a partir do século VII, vários estados eslavos se formarão, com eles sendo obviamente pagãos, ou seja, adoravam muitos deuses, culturas muito diferentes das culturas judaicas ou cristãs. Então, isso vai acabar quando o primeiro Império Búlgaro, que começa a crescer e a sua influência sobre eles, começará a disseminar essa cultura mais cristã, que é o padrão. O padrão foi desse período, a partir lá do primeiro século depois de Cristo, que desde do século I depois de Cristo, os povos passaram a se tornar cristãos, até que chegou um ponto em que o cristianismo se tornou comum e acabou que as pessoas começaram a buscar outras coisas além do cristianismo. Mas esse é assunto para outro vídeo. Continuando, com o tempo, durante os séculos 7 e 18, eles assimilam inúmeras culturas não eslavas, por exemplo, os germânicos, influenciando muito a cultura deles, até um pouco das línguas, especialmente dentro dos povos germânicos e a cultura deles. Porém, o contrário também aconteceu, especialmente na Romênia, ou seja, eles também foram assimilados, ou seja, quer dizer que havia uma população. Assimilação quer dizer basicamente que havia uma população eslava, por exemplo, não é? Já que estamos falando de eslavos, em uma determinada região. Então vieram os romenos, chegaram lá e a cultura deles prevaleceu sobre a cultura eslava. É basicamente isso que quer dizer. Quer dizer que havia muito mais eslavos ou muito menos eslavos do que outros povos. Então, essa assimilação de ambas as partes vai começar a se iniciar ali no início do século XVIII e XIX. Então, no século XIX, nós tínhamos apenas 3 estados eslavos, embora eles fizessem parte de muita população eslava mesmo, especialmente nos Balcãs. Então, os 3 estados eslavos eram o Império Russo, a Sérvia e Montenegro. Então, a Bulgária também vai ter um estado independente em 1908, mas fica evidente que os eslavos eram com uma parte considerável, nos Balcãs principalmente, de alguns estados, especialmente o Império Austro-Húngaro. A questão no Império Austro-Húngaro é muito complexa, porque, como eu disse no vídeo do Império Austro-Húngaro, era um monte de pessoas vindas de diversos países, tchecos, eslavos em geral, né? Italianos, ucranianos, enfim, eram diversas etnias concentradas dentro de um só império. E, obviamente, a não ser que você desse direitos para todos eles, não ia dar muito certo. Foi o que Francisco Ferdinando tentou fazer. Ele acabou sendo assassinado. E era muito popular justamente por causa dessa ideia de unir todas as etnias no Império Austro-Húngaro. Então o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro deixou, como eu disse no vídeo anterior, deixou um estado igual os húngaros e os austríacos. O resto ficou sendo capacho dos austríacos e dos húngaros, especialmente os eslavos, que eram mais de 23 milhões, dentro dos 50, 60 milhões de austro-húngaros. Então fica muito evidente que a crise da monarquia de Habsburgo, o Império Austro-Húngaro também, acabou acontecendo devido a essa incapacidade de unir os dois. E então, em 1918, eles vão adquirir sua independência, formando a Tchecoslováquia, a Segunda República Polonesa, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, ou Iugoslávia. Então, quando Hitler assume o poder dentro da República de Weimar, depois virando a Alemanha nazista, com seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele tinha um plano de exterminar os eslavos
dentro de 25 a 30 anos, porque, como eu disse, eles ocupavam um espaço muito grande dentro da Europa. E dentro dessa ideologia do espaço vital alemão, obviamente os eslavos não iam caber aí dentro. Então Hitler queria exterminá-los por causa que eles estavam, entre muitas aspas, usurpando territórios de arianos, não é? Então Hitler queria exterminá-los para poder pôr alemães arianos puros, entre muitas aspas, ali dentro. Então vai surgir o panslavismo no início do século XIX, dentro dessa conjuntura toda, mas que agora, com essa independência toda, vai ser adaptado pela União Soviética para dominar as etnias eslavas, ou seja, ucranianos, poloneses, enfim, para dominá-los e fundar estados satélites, como por exemplo a República da Tchecoslováquia. A Iugoslávia é o exemplo mais comum disso, já que foi o reino dos croatas, sérvios e eslovenos, que provavelmente foi o mais estável e instável dos dois, porque estável durante boa parte do século XX, né? 1922 até 1980 ele estava relativamente estável, mas quando a União Soviética caiu, aí ficou muito difícil. O Muro de Berlim caiu, a União Soviética caiu, a coisa que já estava feia, porque era difícil. Nós estamos falando de sérvios, croatas e eslovenos, cada um deles com seu próprio tipo de cultura, língua e religião, queriam coisas diferentes para si próprios. Então, obviamente que durante esses 100 anos, 90 anos, mais ou menos aí, de reino dos sérvios, croatas e eslovenos, ficou muito óbvio que era uma união forçada, mas que pelo bem de todos eles estavam se mantendo juntos. Mas quando a União Soviética caiu, ficou muito claro que a única coisa que mantinha eles juntos, que era a mão forte da União Soviética, caiu, e era óbvio que eles iam começar a declarar a independência. Porém, essa independência não foi tão simples, porque acabou que deu guerra civil, em vez de golpes de poder como aconteceu na União Soviética, embora tenha falhado, aconteceu também na Iugoslávia. Golpes de Estado, porém esses golpes de Estado foram guerras civis, ou seja, sérvio matando croata, croata matando esloveno, esloveno matando todo mundo. Então, em geral, na parte dos anos 90, a independência foi na base das armas. Mas enfim, a Iugoslávia vai se dissolver por volta de 1990. Então, os eslavos hoje em dia estão concentrados principalmente nos países como Bulgária, Macedônia, Montenegro, Rússia, Sérvia, Ucrânia, enfim. Então, quanto à sua religião, em sua maioria, eles são ortodoxos, né? Especialmente os búlgaros, macedônios, montenegrinos, russos, sérvios e ucranianos. Embora possa haver católicos e muçulmanos, já que tem essa divisão de católicos e muçulmanos e ortodoxos brigando aí pelas zonas de influência. Na República Tcheca a gente vai ter mais ateus do que qualquer outra coisa, né? Cerca de 59% da população não acredita em nenhum tipo de divindade ou agnóstica, ou seja, gostaria de acreditar em alguma divindade, mas não crê que exista, precisa de provas para isso. Então, agora indo para algumas curiosidades que eu consegui separar enquanto pesquisava para esse vídeo, é que aquela clássica dança, né, de que vocês vê nos filmes aí, de ficar agachando e dar salto, ela é tipicamente russa, não é? Mas pode se chamada de trepak, não é? Que era dançado principalmente pelas tropas russas durante a guerra. Se popularizou durante essa guerra, mas vinha antes disso, porém ficou muito popular entre as tropas russas. Era um sinal de demonstrar que você era o macho e tal. Então eles dançavam e faziam esses saltos porque queria dizer que você era forte e corajoso, ao som de um acordeão. E também tínhamos a Kalinka, que era uma dança e o nome de uma música folclórica russa, que, se não me falha a memória, queria dizer alguma coisa sobre framboesas,
que acho que Kalinka é a pronúncia de framboesa em russo. Mas, continuando, também é a música de fundo desse vídeo, não é? Kalinka, que ficou muito mais popular fora da Rússia, a Kalinka, que você ouve há muito mesmo, é impossível você não ter nunca ouvido algo parecido com uma Kalinka durante a sua vida, porque o ritmo dela realmente é diferente, é um pouco mais popular, enquanto as outras danças russas, que com nomes ainda mais esquisitos do que esses, são mais populares dentro da Rússia. A Kalinka é um fenômeno, pode-se dizer assim, que se espalhou da Rússia para basicamente quase todo o mundo. Então, essas danças eram executadas para mostrar que você era forte, que você era corajoso e também que você era muito rico, porque quanto mais enfeitado essa sua roupa aí da imagem fosse, mais rico você era. Então, dava para perceber que as danças folclóricas russas eram principalmente para demonstrar seu poder, coragem e riqueza. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais do que a etnia eslava. E no próximo vídeo provavelmente vou estar falando da República de Weimar. Então, até lá. Valeu, falou, tchau.